Olá, saudações fraternas, saudações em Cristo, nosso Senhor. É motivo de gratidão a Deus estarmos juntos novamente nesta terça-feira para aprendermos da palavra do nosso Deus, a fim de orarmos, não é? E intercedermos uns pelos outros. Irmãos, nós vamos começar cantando e um cântico que fala de uma realidade, vamos dizer assim, inescapável, né? Eu e você somos pecadores. Nós não podemos fugir disso. Em nós não habita bem nenhum. Ou seja, naturalmente falando, nós não somos bons. Ao contrário do que a nossa sociedade sem Deus apregoa, não é? Que o ser humano é bom, o que distorce ele, o que o corrompe é o ambiente que o cerca. A Bíblia vai muito além e vai muito mais profundo, falando que o mal reside em nós. E é só Deus que pode mudar esta ordem de coisas, nos transformar, não é? De dentro para fora. E nós vamos celebrar isso nesta noite, ao estudar o Salmo 130, mas também cantando que nós queremos ter um coração igual ao coração de Cristo. Vamos cantar? Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, amém. Vamos então ler juntos agora, eu aqui e você aí na sua casa, o Salmo 130, mais um cântico de romagem. Quantas lições, não é? Extraída destes salmos. Vamos então ler Salmo 130, que nos diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, o Salmo 130, um cântico de romagem, quando o povo de Deus ia para o templo, para Jerusalém, iam cantando estes salmos. Este salmo é um salmo chamado de penitencial, ou seja, ele expressa a confissão de pecados do salmista, ele expressa o desejo, o anseio do salmista por ser perdoado. E é interessante que nós pensemos nisso aqui, irmãos. Porque o Salmo 129, que nós estudamos ontem, fala do povo de Deus sendo perseguido por causa dos atos maus de outras pessoas, de outros povos, né? Era assim naquela época, nós até fizemos um paralelo com os nossos dias. Aqui, no entanto, o povo não estava sofrendo, o salmista não estava sofrendo como resultado dos atos maus de quem quer que seja. Mas ele está falando dos próprios pecados. Por isso, salmo penitencial. Ele está abrindo aqui, se abrindo aqui para todos nós, não é? E para todo o povo ali dos seus dias, falando do sofrimento que ele estava tendo, não por causa dos atos de descrentes, quem quer que eles fossem, mas por causa dos seus próprios atos. É verdade, irmãos, que nós sofremos como consequência direta dos atos de outras pessoas. Mas é verdade também, como nós estamos vendo aqui, que nós podemos sofrer como resultado dos nossos próprios erros, por termos quebrado alguns dos princípios de Deus para a nossa vida. Aí nós podemos sofrer. Outra coisa interessante, irmãos, é que estes hinos, os salmos eram hinos, né? E estes hinos eram cantados, então, como sabemos, ali no caminhar do povo rumo a Jerusalém. Mas é curioso vermos que eles cantavam uma confissão de pecados, né? Aliás, aqui no Salmo 6, no Salmo 32, 38, 51, 102 e 143 também. Todos salmos penitenciais. O que nos indica, irmãos, que nós precisamos cantar mais, precisamos trazer mais à nossa mente a realidade, a dinâmica do pecado no nosso ser interior. Hoje em dia nós temos muitos cânticos bonitos, mas poucos deles falando sobre esta realidade do pecado, não é? Nós vemos aqui a confissão dos pecados, algo necessário, mas é claro, não substituindo de modo algum o abandono do pecado propriamente dito. Mas era uma maneira do crente ali, do Velho Testamento, estar debaixo da bênção de Deus. E é como eu e você hoje, que já estamos do lado de cá, depois de Cristo, também nos colocarmos de novo no rumo, confessar pecados. Confessar pecados não é algo que a gente faz periodicamente ou no sentido assim de esporadicamente,
confessar pecados é algo que devemos fazer constantemente, não é? Porque é como tirar o lixo de casa. A gente precisa fazer isso todo dia, senão cheira mal, senão cria bicho, não é? E infesta a casa toda. Assim nós devemos lidar com o nosso pecado. Você pode estar se perguntando aí, pensando consigo mesmo, mas não seria um salmo muito próprio para falarmos nos nossos dias de crise, não é? Por causa da pandemia, todas as consequências dessa crise. Vamos falar de um salmo que está falando de confissão de pecado, de reconhecer o próprio pecado. Irmão, irmã, atentem para uma questão aqui, para um detalhe que é muito importante. Nós, quando estamos em situações de extrema dificuldade, nós estamos muito mais suscetíveis a errar. Estamos muito mais suscetíveis a falharmos diante de Deus, a quebrarmos os seus princípios, não é? Porque acabamos falando demais, ou até às vezes de menos. As nossas posturas podem ser mudadas por causa da tentação do sofrimento, sobre a qual já falamos dias atrás. Então é necessário averiguarmos essa questão com toda a atenção. É algo muito propício para os dias que estamos vivendo. Repito, você e eu podemos estar nos afastando de Deus na crise, pecando. E precisamos então aprender com esse salmista. Ser redimido das nossas iniquidades deve ser a nossa maior aspiração, não é? Nós sabemos que ali na cruz de Cristo, Deus em Cristo nos libertou da culpa do nosso pecado, o justo morrendo pelos injustos. Sabemos que através do processo de santificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado nas nossas vidas. Mas sabemos, reconhecemos, que apenas e tão somente na glória celestial nós seremos libertos da presença do pecado nas nossas vidas, não é? Mas a dinâmica do pecado é uma realidade. E a maneira de cobrirmos isso é através da confissão. Aliás, Richard Sibbes é quem disse isso. A maneira de cobrir o nosso pecado é descobri-lo pela confissão. E em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui a situação do salmista. Vejam os versos 1 e 2. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Nós sabemos, irmãos, que o pecado empurra o homem para as profundezas, não é? Mas sabemos também, com base na Escritura, que Deus quer que vivamos nas alturas. Você se lembra do que o profeta Isaías disse? Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Você se lembra do que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, falou? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas o salmista, ao expor o seu íntimo, ele usa a expressão das profundezas eu clamo, não é? É a antítese do que Deus quer que o seu servo viva. Mas era essa a situação do salmista. O salmista pecou, aquilo estava gerando incômodo, um santo e bendito, mas muito grande incômodo no seu íntimo, e ele agora se acha em apuros, e ele usa essa expressão, que relata, que denota águas de oceano, vamos dizer assim, profundas águas, não é? Está descrevendo aqui a miséria completa de alguém que está como que afogado pelos pecados. Irmãos, o pecado não é apenas uma manchinha. O pecado não é aquela sujeira que é só colocar a roupa na máquina de lavar com um belo de um sabão, que aquilo é tirado em poucos minutos. Não, o pecado, irmãos, é algo impregnado, o pecado é uma doença, não é? Nós não estamos apenas sujos, estamos, na verdade, mortos em pecado à parte de Deus, sem a ação de Deus, porque o pecado afoga, o pecado sufoca, o pecado mata. E o que o salmista faz? Ele clama: das profundezas eu clamo a ti. O verbo indica que se trata de um clamor, de um ato contínuo.
um clamor continuado, sabe? Que começou no passado e que estava continuando no presente, quando ele está compondo este hino. Ele não esconde isso, ele clama. Confessar pecados, irmãos, não é informar a Deus, assim como orar não é fornecer informações para o Deus onisciente, para aquele que é o Todo-Poderoso e sabe de todas as coisas. Confessar pecados é concordar com Deus, que a parte da ação dele em nossas vidas, nós somos miseráveis pecadores. E vejam o que o salmista espera. Ele diz aqui: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Isso é interessante, irmãos, porque o sofrimento é exposto aqui diretamente, abertamente e emocionalmente diante de Deus. Ele diz: escuta a minha voz. Ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele. Ele sabe que o que ele tinha cometido, os princípios de Deus que ele havia quebrado, Deus estava ciente disso, mas agora ele diz: Senhor, escuta a minha voz, eu clamo porque eu me sinto nas profundezas, não é? Agora, irmãos, é interessante notarmos que na continuação do texto, o salmista fala aqui da visão dele, do próprio Deus. Temos aqui a visão que o salmista tem de Deus, nos versos 3 e 4. O salmista olha para Deus com duas perspectivas. Primeiro, a de um juiz, e a segunda, como um Deus misericordioso. Primeiramente, ele, no verso 3, ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ao pensar em Deus como o justo juiz que ele é, o Deus de justiça, ele está falando: se o Senhor observar, se o Senhor focar nas minhas iniquidades, eu não subsisto, eu não vou existir mais. A palavra observar significa registrar, anotar, prestar uma atenção assim meticulosa, cuidadosa. Nenhum pecador pode subsistir ao julgamento do Deus justo, porque os nossos pecados nos condenam, nos fazem culpados, não é? Se ele anotasse todas as iniquidades do salmista, o salmista já não estaria ali para contar a história. E assim comigo e com você, meu irmão. Repito, em tempos maus, em tempos de maior dificuldade, a nossa tendência, irmãos, é pecar. É pecar por desconfiar da ação de Deus, é pecar por não esperar confiantemente no Senhor. E a lista aí é muito grande. E aqui nós temos a figura do juiz. Se o justo juiz atentar tão somente para a nossa iniquidade, a palavra iniquidade no hebraico tem a ver com uma curvatura lá no nosso íntimo, não é? Há algo distorcido lá dentro de nós. Se Deus observar apenas isso, não há esperança, não é? Não há esperança. Agora, ele não olhou apenas para Deus dessa forma, mas ele olhou para Deus como o Pai das misericórdias. Ele diz no verso 4 também: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele entendeu que somente Deus podia perdoar o seu pecado. O perdão de pecados tem uma única fonte, que é Deus. Curioso é que Deus não lançou a sua ira sobre mim e sobre você. Ele despejou tudo isso em Cristo, a ponto do nosso Redentor ali na cruz dizer: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Mas graças a Deus, porque esse mesmo Redentor, antes de expirar, antes de morrer, ali na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Irmãos, somente a ele pertence o perdão. Somente a Deus pertence o perdão por sua graça e por sua misericórdia. Só ele pode pagar e apagar. Está consumado significa isso, você sabe, né? Está pago. A dívida está cancelada. Não é isso que diz Paulo aos Colossenses? Jesus cancelou todo o escrito de dívida que constava contra nós. Por isso Deus, e somente Ele, pode ser reverenciado, deve ser temido, deve ser adorado. O perdão, irmãos, gera adoração. O perdão gera admiração. O perdão gera gratidão. A minha palavra hoje vai até aqui, porque amanhã, se Deus assim nos permitir, nós queremos
prosseguir na análise, ainda que breve, deste Salmo 130. E eu fico aqui, irmãos, colocando essas questões para você de novo. Quem é você na crise? Na crise é capaz que eu e você estejamos desagradando a Deus. E precisamos encarar de frente essa dinâmica do pecado e pensar sim em confessar pecados, em reconhecer que somos miseráveis pecadores e que o único que pode nos perdoar é Cristo. E ele não simplesmente passou a mão na nossa cabeça e disse assim, não, deixa para lá. Não, ele despejou a sua ira em Cristo Jesus, o nosso substituto, não é? Nós temos o verdadeiro perdão dos nossos pecados em Cristo. Qual é a sua visão de Deus no meio da crise? O salmista viu Deus em sua justiça e viu Deus em sua misericórdia. E é o mesmo Deus. Mas a justiça dele em relação aos nossos pecados foi cumprida, como falamos em Cristo, e a misericórdia dele triunfou sobre o juízo. Qual é a sua situação hoje no meio da crise? O salmista aqui, como nós dissemos, ele se enxergava em profundezas espiritualmente falando, não é? Uma menção aqui a águas profundas, mas ele recorre a Deus. O que você faz quando se vê envolto pelos próprios erros ou pelas consequências dos próprios erros? Faça como o salmista, das profundezas clamo a ti, Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque ainda que não haja nada em nós que atraia a graça do Senhor, o Senhor ainda assim se mostra gracioso, se mostrou gracioso ali na cruz do Calvário, e a cada dia das nossas vidas, a tua graça é visível, ó Deus, e nós te louvamos por isso. O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque se assim fosse, se o Senhor observasse as nossas iniquidades, quem subsistiria? Quem estaria diante do Senhor? Nenhum de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o teu perdão é contínuo, assim como o nosso clamor também é contínuo. O teu perdão é o perdão do Senhor, o perdão do céu de todos os dias, e nós te glorificamos por isso. Nos ajude, ó Deus, a enxergarmos os nossos erros no meio da crise, a não apenas apontarmos para os erros alheios. É muito fácil isso. E a nossa tendência é essa, infelizmente, nós reconhecemos, Pai, mas nos ajude a olhar para nós mesmos e a confessar os nossos pecados, sabendo que contigo está o perdão, para que te temam. Toda a glória, toda a honra esteja sendo dada na nossa vida e na vida de todos, ao nome do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, irmãos, em tudo. Vamos agora orar com as nossas famílias e até amanhã, se Deus assim quiser.